Podemos sentar, meus irmãos, para a nossa catequese de hoje. Hoje, então, nós vamos refletir sobre o tema Deus Criador. Estamos aí meditando o começo da profissão de fé, o começo do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Na criação do mundo e do homem, Deus deu o primeiro e universal testemunho do seu amor onipotente e da sua sabedoria, e fez o primeiro anúncio do seu desígnio, do seu plano amoroso, que tem como finalidade a nova criação em Cristo. Então, a obra da criação é a primeira manifestação do amor de Deus para conosco. Deus nos ama e, por isso, tudo que existe, Ele tirou do nada para comunicar a bondade da existência para as criaturas e para nós também. E tudo isso aponta para Cristo. Cristo é o ponto culminante de toda a obra de Deus. Embora a obra da criação seja especialmente atribuída ao Pai, nós sabemos que quem cria é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São o único e indivisível princípio da criação. Nós atribuímos mais a pessoa do Pai, porque a pessoa do Pai traz a ideia de princípio. Mas é Deus, as três pessoas divinas, que criou todas as coisas. Só Deus criou o universo livre e diretamente, sem nenhuma ajuda. Então isso é muito importante. A criação é uma obra do livre e espontâneo amor de Deus. Deus não era obrigado a criar. Ele criou simplesmente porque Ele quis, para manifestar o seu amor. E Ele criou tudo sozinho, porque só Ele é todo-poderoso. Só Ele, como nós já refletimos, existiu sempre. Deus não teve ajuda de nada para criar, porque antes de Ele criar não havia nada, só havia Ele. Nenhuma criatura possui o poder infinito necessário para criar no sentido próprio da palavra, ou seja, produzir e dar ao ser aquilo que de modo algum o possuía. Quando nós fazemos as coisas, não é? A gente tem a capacidade humana da arte. A arte, diz a filosofia, é a reta razão da gente fazer as coisas, não é? Os artefatos. O ser humano, pela sua inteligência, ele pode transformar a natureza para o seu bem. Como, por exemplo, o marceneiro pega a madeira, transforma numa mesa, numa cadeira, faz uma porta. Mas nós, para poder fazer as coisas, dependemos de algo já existente. Deus não. Só Deus pode criar. A palavra criar é produzir algo a partir do nada. Ou seja, dar a existência. Como Deus, Ele é o ato puro, Ele é aquele que sempre existiu, Ele é sempre existente. Por isso, a existência das coisas vem dEle. Então, só Ele tem o poder de criar. Nós não podemos criar, nós podemos fazer as coisas. Quando nós falamos assim, esse design aqui foi criação daquele arquiteto, é um modo comparativo de falar. Criação aqui não é no sentido próprio. Na realidade, ele está fazendo, né? Criar é tirar do nada. Isso só Deus pode fazer. E para que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo para manifestar e comunicar a sua glória. A glória é a felicidade de Deus. Deus, Ele é a própria felicidade. Por quê? Porque Ele é a própria perfeição, porque Ele é o próprio ser. Então, por isso, Ele tem em si toda a glória. E Ele quis refletir essa glória nas obras de suas mãos, que são as criaturas, somos todos nós. Ele quis que as criaturas partilhassem da sua verdade, da sua bondade e da sua beleza. Essa é a glória para a qual Deus criou as coisas. Tudo que existe, por existir, existe conforme a ideia de Deus. Por isso é verdadeiro. Todas as coisas têm uma verdade própria. Por exemplo, um animal, um cachorro. Ele é verdadeiro? Sim. Ele é verdadeiro porque ele existe conforme a natureza de animal irracional, canino, que corresponde à ideia de Deus ao criar essa criatura no contexto do universo. Quer eu pense ou não,
naquele cachorro, ele é um cachorro, ele tem uma verdade que é própria dele, do ser dele. Por ele existir, ele é verdadeiro, e essa é a bondade dele. Tudo que existe é bom. E tudo que existe tem uma beleza, que a beleza é o reflexo da bondade e do bem. Por isso, cada criatura, cada qual de um jeito, de um modo, numa medida, é um reflexo tanto da verdade, como da bondade, como da beleza, que é o próprio Deus. Por isso que tudo que existe é bom, essa é a glória. Claro que as criaturas irracionais não sabem disso. Nós, que Deus criou a sua imagem e semelhança, com inteligência para conhecer a verdade e vontade para amar o bem, conseguimos perceber a beleza. E somos chamados para contemplar a beleza eterna, que é o próprio Deus um dia no céu. Deus, que criou o universo, mantém também o universo. Então Deus não só criou, mas Deus ele sustenta tudo no ser. Por quê? Porque o ser das coisas, ele é recebido. Nenhuma criatura, nem nós que somos racionais, nenhuma outra criatura, existe por si mesma. Como tem o ser recebido, portanto, depende de quem deu o ser mantê-la existindo. Portanto, não é nosso Senhor, ele não só é o Criador, mas ele é aquele que sustenta tudo na existência. Deus, ele é, portanto, como que o alicerce que mantém o universo existindo. Se Deus, por um segundo, deixasse de comunicar o ser ao mundo, o mundo voltaria ao nada. Não ficava nem poeira, voltaria ao nada. Claro que isso não é possível, porque Deus não volta atrás daquilo que ele faz. Se ele deu o ser, ele não tira aquilo que ele deu. Por isso o mundo depende de Deus para existir. Ele é o existente por si mesmo. Deus então sustenta o universo na existência pelo seu verbo, pelo seu Filho, como está na carta aos Hebreus. O Filho tudo sustenta com a sua palavra poderosa. O Filho é a palavra eterna do Pai. E também pelo seu Espírito Criador, que dá a vida. A gente não reza? Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Então Deus tudo conserva no seu Filho e a tudo dá vida pelo seu Espírito, ou seja, é a Trindade Santíssima, é Deus que mantém tudo na existência. E Deus não só criou, Deus não só sustenta, mas Deus tudo conduz com sabedoria e bondade. Esse modo pelo qual Deus governa tudo o que existe com sabedoria e bondade se chama a divina providência de Deus. A providência consiste nessas disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas para o seu fim. Qual é o fim da criação? Dar glória a Deus. A criação inanimada, a criação que não tem inteligência, não tem alma, cada qual cumprindo sua função nesse mundo. E o homem, depois de se ver a Deus nesse mundo, poder um dia partilhar da glória de Deus no céu. Essa ordem é o que Deus faz para conduzir a criação para a sua finalidade. É a sua divina providência. Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida, no Evangelho, a nos abandonar com confiança filial à providência do Pai do céu. Aquela passagem do Sermão da Montanha, né? Olhai as aves do céu, vede os lírios do campo. Os passarinhos, eles não colhem, eles não plantam, não colhem, não recolhem no celeiro. E, no entanto, Deus sustenta os passarinhos. Deus veste as flores. Se Deus cuida dos animais e das flores que não têm inteligência, não vai cuidar de nós, que Ele criou sua imagem e semelhança? Então Deus é um Pai que tudo conduz. Por isso que São Pedro tem aquele conselho para a gente na sua primeira carta. Lançai sobre Deus toda a vossa inquietação, porque Ele cuida de vós. Por isso que a gente, mesmo por exemplo agora, nesse tempo da pandemia, tanto sofrimento na sociedade, o cristão não se desespera, porque ele sabe que Deus é um Pai que cuida. Deus é um Pai que protege e cuida para nos levar para o nosso fim, que é o céu. Deus sempre providencia o melhor para a nossa salvação. Deus sempre age para o bem, e Ele age também por meio das suas criaturas. Quanto a nós, Deus não nos obriga a ir para o fim,
mas Ele vai nos iluminando com suas graças, nos mostrando o caminho para que nós livremente tenhamos a possibilidade de fazer boas escolhas no caminho do céu. E o mal, Padre? Se Deus é bom e cuida de tudo, como é que existe o mal no mundo? O mal físico e o mal moral é um mistério que Deus esclarece em Jesus Cristo. Quando Jesus carrega na cruz o nosso pecado e morre por nós, Ele nos ensina que o sofrimento tem um sentido redentor, um sentido de purificação, de santificação. E dos males que acontecem no mundo, que são consequência das limitações das criaturas que são imperfeitas, o que Deus faz? Deus sempre tira um bem para nós. Deus só permite o mal, porque do mal Ele pode tirar o bem. Agora o mal moral, que é quando o homem livremente escolhe o pecado, aí realmente aquela pessoa se responsabiliza por aquilo, e ela vai ter a consequência da sua escolha, mas mesmo dos erros das pessoas, Deus procura tirar bens para aqueles que o amam. Então, portanto, está o nosso tema de hoje, Deus como Criador, aquele que cria, que criou, que sustenta tudo na existência e tudo conduz com providência sábia e bondosa para o fim, que é a sua glória e, no nosso caso, a nossa eterna salvação. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, vamos cantar o hino de entrada da Santa Missa.